Bom dia, eu sou Samuel Rocha e hoje o setor de obras, juntamente com o setor de orçamentos, irá realizar uma apresentação expondo os conteúdos presentes no memorial descritivo. Ao final dessa apresentação, o levantamento quantitativo final será entregue. Bom, o setor de obras é composto por Beatriz Vieira, a gerente, Samuel Queiroz, Kathleen Fonseca e Juan Guilherme. Já o setor de orçamentos é composto por mim, Samuel Rocha, o gerente, Rian Vinícius, Breno Gonçalves e Vinícius Torres. Iniciando pelos dados da obra, o projeto será destinado à cliente Tereza Gali do Rosário, que é engenheira civil e educadora. O empreendimento se trata de um coworking, ou seja, é um espaço dedicado a um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório. Ele será localizado na Avenida Recanto das Emas, no estado de Brasília, e o seu lote será o de número 1. Será situado em uma zona urbana consolidada, que, como o próprio termo já indica, é uma região com uma densidade de ocupação bem considerável e uma infraestrutura essencial, isso de acordo com a Lei de número 11.997 de 2009. Além disso, o edifício terá uso comercial, pois as suas atividades visarão fins lucrativos. Quanto às dimensões do lote em que será realizada a construção do empreendimento, o terreno possui testada ou largura de 30 metros e a área de 3.670 metros quadrados, sendo que desse valor, 50% será ocupado pelo empreendimento. O terreno se encontra plano, então não necessita de terraplenagem. Por fim, o edifício possuirá uma área existente de 1.200 metros quadrados e uma área de ocupação de 649 metros quadrados, resultando em uma área total de 1.849 metros quadrados. Vale ressaltar que o empreendimento em questão será de uso tanto público, pois se destina à atividade comercial, quanto de uso particular. Como citado anteriormente, ele será situado na Avenida Recanto das Emas, localizada no Distrito Federal, e quanto à sua execução, qualquer dúvida, conflito entre projetos ou intenção de alterá-los somente será possível com uma verificação que será realizada em conjunto com os autores dos projetos de arquitetura e engenharia e os funcionários do setor de projetos. Serviços preliminares. Em relação aos serviços preliminares do nosso empreendimento, pode-se citar como as atividades a serem realizadas: a elaboração dos projetos para a execução, a aprovação e liberação dos mesmos, a preparação do terreno que receberá o empreendimento e as construções provisórias, que nós iremos garantir que sejam realizadas nos conformes das normas regulamentadoras. Os projetos a serem executados serão projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e projeto telefônico. A aprovação e liberação desses projetos será realizada na Prefeitura Municipal de Brasília, sucedendo com a apresentação da placa de obra dos responsáveis técnicos, uma cópia do alvará de construção e dentre outros vários documentos essenciais para esse processo. Um jogo de projetos aprovado pela própria Prefeitura Municipal para uma análise das condições de ligação de água, ligação de energia e telefônica. As atividades no local da obra se iniciarão pela preparação do terreno que, pelo fato de não necessitar de terraplenagem, será apenas realizada uma limpeza para a eliminação de qualquer obstáculo para a realização da obra, contando com o trabalho de escavação caso necessário. Ao final dessa fase, serão erguidas as construções provisórias. O terreno será cercado com tapumes regulamentadores que não cobrirão a área de passeio público, que fica em volta do terreno, e serão construídos barracos simples para a obra. Também serão construídas as instalações provisórias como escritórios, banheiros, refeitórios, depósito de materiais e equipamentos durante o período de execução do empreendimento. E, por fim, a locação da obra, que deverá ser realizada com equipamentos bem precisos a fim que as medidas na obra não discordem das determinadas no projeto. Fundações. A fundação que dará alicerce para o empreendimento será a estaca pré-moldada de concreto com dimensões de 5 metros de comprimento. As estacas serão manejadas conforme as especificações de seus fabricantes e será posicionada e içada, ou seja, elevada com a utilização de um guincho. Elas serão aprumadas e cravadas com a utilização de um martelo vibratório hidráulico. Bom dia, meu nome é Breno Gonçalves e agora irei dar continuidade à nossa apresentação. E irei falar agora um pouco sobre as estruturas. Ao decorrer das obras, serão levantadas algumas estruturas. Algumas delas terão funções provisórias, enquanto outras permanecerão de maneira permanente como parte estrutural da obra. Um exemplo disso pode ser visto nas estruturas de concreto, que são todas aquelas que compõem a superestrutura, como contrapisos, pilares, vigas e as lajes. As estruturas de madeira são exemplos de estruturas provisórias. As chapas serão utilizadas como tapumes para a obra, e as vigas e montantes sustentarão as lajes, no momento de se realizarem a concretagem. Além disso, formas também serão montadas utilizando-se desse mesmo material.
Já as estruturas metálicas terão sua função como armadura para o concreto, ferragens para os pilares e vigas, além de ser base para a cobertura de vidro. E agora falando um pouco sobre as alvenarias. Para as alvenarias do projeto, foram pensados além de materiais que conciliassem boa qualidade com ótimo isolamento acústico, característica essencial por conta da área de localização do nosso projeto. Os tijolos da área externa serão os blocos de concreto da família 29, com dimensões de 14 por 19 por 29 centímetros. Na área interna serão utilizados blocos de concretos celular autoclavado, com dimensões de 11,5 por 30 por 60 centímetros. O destaque nessa fase são os blocos de concreto autoclavado, formados pela mistura de cimento, cal, areia fina e pó de alumínio, na qual a massa se expande formando células de ar, ou seja, formando um concreto conhecido como aerado. Para as esquadrias do empreendimento, nós contamos com um conjunto de portas de vidro e madeira, além de materiais metálicos para ferragem. As portas da entrada e saída serão portas de folha única de vidro fumê, com automatizadores e um sistema de segurança para o destravamento de sua fechadura, permitindo abertura manual em casos de queda de energia. O empreendimento contará com portas de segurança. Elas serão automáticas, de enrolar e fabricadas com aço. E por fim, as portas de madeira, que serão utilizadas nas entradas das salas de reunião e estúdios. Sua madeira deverá ser do tipo maciça, devido à grande variedade de cores que se adequa a cada ambiente do projeto, além de seu teor de requinte, trazendo um toque de aconchego para o empreendimento. Para a cobertura do empreendimento, serão utilizadas, além da laje convencional, coberturas de vidro em regiões específicas do edifício. A laje será do tipo maciça, com 8 centímetros de espessura, confeccionada em concreto, e sua execução atenderá aos requisitos do projeto de estrutura de concreto, conforme determinado na NBR 6118. Sua execução sucederá com a montagem das formas de madeira sob escoramento firme. Em seguida será colocada a armadura e realizada a passagem de caixas e eletroduto entre as barras da armadura, e por fim será realizada a concretagem. Para a cobertura de vidro, será utilizado o vidro laminado, que cobrirá a região sobre a escada da recepção, visando trazer ao ambiente uma iluminação natural. Sua execução se inicia pela instalação das ripas, inferior e superior. Logo após, deve ser realizado o parafusamento e, por fim, o corte do excedente do material. Bom dia, pessoal. Eu sou a Kathleen. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento, impermeabilização e os tipos de revestimentos escolhidos para nossa obra. Falando sobre o tratamento e impermeabilização, se tratando da alvenaria, vai ser aplicado uma manta de argamassa polimérica, isso por conta do seu bom rendimento, produtividade e elasticidade. Também vai ser aplicado um impermeabilizante por toda a superfície da alvenaria, tanto interna quanto externa. Para a execução de tudo isso que eu disse, a superfície ela tem que ser limpa e umedecida. Vai ser aplicada uma massa, que deve ser preparada de acordo com a especificação do fabricante, e deve ser aplicada em demão cruzada. Agora, se tratando da cobertura, nela vai ser aplicada uma manta asfáltica juntamente com placas de compensado, isso por conta de proporcionar uma melhor impermeabilização e nivelação por conta do telhado da cobertura ela receber um telhado ecológico. Na execução, a manta asfáltica ela deve ser colocada depois da secagem da laje. Para isso é necessário uma mão de obra especializada com a ajuda de um maçarico e botijão. Na sua execução, deve ser verificado primeiro a superfície, depois deve ser aplicada uma tinta de ligação e aguardado o tempo de secagem. Após disso, a aplicação da manta e também deve ser colocada a placa de compensado com uma inclinação de até 2% para o caimento da água. Depois deve colocar a manta de beading, isso para filtrar a água, e sobre ela vai ser necessária uma camada de argila para o escoamento da água. Depois disso, sobre essa camada, deve ser colocado mais uma vez um nível de manta de beading, e por cima dela vem a terra adubada, com até 10 centímetros de altura, e depois a plantação com plantas rasteiras e gramíneas. Se tratando do revestimento, a gente tem inicialmente a parte do chapisco. Então, vai ser aplicado um chapisco com traço de 1:3, ou seja, uma parte de cimento para 3 partes de areia, e o tempo de cura vai ser de 72 horas. Isso depois vai ter aplicação do emboço, tanto interno quanto externo. Então, no emboço vai ser aplicado
um traço de 1:6, ou seja, uma parte de cimento para uma parte de cal, e 6 partes de areia, com tempo de cura que vai girar em torno de 28 dias. Depois disso, a gente tem o fundo preparador de parede. Então, depois do tempo de cura do emboço, vai ser aplicado o fundo preparador da parede. Isso por uma maior aderência da massa corrida. Depois a gente tem a aplicação da massa acrílica. E então vai ser aplicado 2 demãos de massa corrida, sendo que o tempo de cura de uma demão para outra vai ser de aproximadamente umas 3 horas. Então, a gente vai aplicar a primeira demão, esperar o tempo de cura, lixar e aplicar a segunda demão. E depois a gente tem a pintura. Então, o nosso empreendimento ele vai ter diversas cores. E então a gente vai utilizar bisnagas, né, da marca Souvenir, e uma tinta acrílica acetinada também da marca Souvenir com toque seda branco. Vai ter 2 demãos e o tempo de secagem entre uma demão e outra vai ser de 4 horas. Depois a gente tem as soleiras e os peitoris. As soleiras elas vão ser do mesmo material e cor do revestimento do piso, e os peitoris eles vão ser na cor cinza. E por último, a gente tem o forro, que vai estar em todos os ambientes do nosso empreendimento e vai ser de gesso acartonado ou drywall. As suas chapas elas têm que ser parafusadas em uma estrutura de aço. Essa estrutura ela vai ser fixada na laje ou a estrutura do telhado por pendurais. Bom dia, eu sou o Samuel Queiroz e vou falar aqui sobre a pavimentação do nosso empreendimento. Começando pela pavimentação da área de circulação. A gente vai usar o cimento queimado, pois ele possui alta resistência, é fácil de limpar e combina com outros objetos decorativos. Ele deve se utilizar de uma desempedadeira de aço, aplicar massa e deixar secar lá por 4 horas. Após essa secagem, deve ser passar mais 2 demãos em sentidos contrários para dar aquele efeito de queimado do cimento. Passando agora para a pavimentação das salas de reunião, estúdios e lanchonetes, esses ambientes serão utilizados piso vinílico, que podem receber mais líquidos em sua superfície por estarem nesses ambientes. Ele será aplicado revestimento de contrapiso e serão fixados essas placas em cima deles. Já para a pavimentação do nosso estacionamento, será a pavimentação asfáltica flexível, que não demanda de muito tempo, e com lugares demarcados com tinta para as vagas. Já a pavimentação das salas circulares e do anfiteatro serão utilizados carpetes, que será feito por obra de mão especializada. Passando agora para louças e metais, um adendo é de que todas as louças terão cor branca, com exceção das válvulas de descargas que serão inox, para assim todas estiverem combinando. Passando agora para as bancadas, elas serão de MDF, revestido com laminado de cor branca e acabamento fosco, tendo uma espessura de 2 cm para as prateleiras. Vale se lembrar de que antes de adicionar o revestimento às prateleiras, deve-se analisar se todas estão nas alturas ideais. Para as gavetas, deverão ser posicionadas no mínimo a 2 metros do piso. A válvula de descarga deverá ser posicionada a 100 metros do piso, além de ser necessário dentro do banheiro verificar a instalação do secador de mãos e do bebedouro que ficarão nas portas dos banheiros. Além de que também vale lembrar que acima de todos os lavabos terão espelhos e os acessórios serão comprados à parte. Bom dia, eu sou o Juan e eu vou falar um pouco sobre as instalações hidrossanitárias e as instalações elétricas. Bom, primeiramente gostaria de dizer que todos os cálculos para consumo de água do projeto são conforme a NBR 5626. Começar primeiro pelo sistema de abastecimento. Para o abastecimento de água potável, foi considerado um sistema misto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo. Também é armazenada em reservatórios, que tem por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de uma interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e também uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. Bom, agora o ramal predial. Para o ramal predial serão instalados uns hidrômetros em locais adequados. Os hidrômetros eles devem ficar abrigados em caixa ou um nicho, seja ele de alvenaria ou concreto, e deve sempre estar de fácil acesso para sempre poder medir o consumo de água
e ter as dimensões e padrões conforme o dimensionamento da concessionária local de água e esgoto. Bom, agora falando sobre as instalações elétricas, vou falar sobre instalações no geral. As instalações elétricas estão de acordo com o projeto e foi definida a distribuição geral dos pontos de luz, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e também o quadro de distribuição e disjuntores. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos e conduítes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade, a fim de garantir a facilidade da manutenção e também a durabilidade. Bom, agora a fiação. Todos os eletrodutos da fiação serão de PVC, para conexões apropriadas. A fiação ela terá seções especificadas e será da marca Sil, e obedecerá ao seguinte código de cores. A cor preta será dos fios de retorno, cor azul claro os condutores neutros, cor verde ou cor amarela serão dos condutores de proteção, e por último a cor vermelha serão os condutores de fases. Oi, gente, sou a Beatriz e hoje eu vou falar um pouco sobre a fachada. Bom, nós vamos usar as placas cimentícias de 2,40 por 1,20 metros e 60 milímetros da marca em fibra. O fabricante ele vai disponibilizar a mão de obra especializada para realizar o serviço, porque assim a gente tem uma garantia de que o serviço vai sair de uma ótima maneira e não vamos ter gastos a mais. A fachada também será composta de vidro espelhado durante todo o seu comprimento. Esse vidro, ele é a parte mais escura da fachada e a placa cimentícia é a parte mais clara. Será utilizado um vidro laminado espelhado, pois o vidro laminado oferece um grande conforto acústico internamente e também uma visão externa, sem que seja possível visualizar a parte interna. Na fachada lateral direita, podemos observar a divisão entre o primeiro e o segundo pavimento. Bom, nessa fachada usaremos em toda sua extensão o mesmo vidro laminado espelhado da fachada frontal e na área do terraço o guarda-corpo deve ser em alvenaria, com pintura parecida com o concreto e também podemos observar um jardim em todo o seu comprimento. Bom, falar um pouco sobre a limpeza da obra. Toda a infraestrutura de obra, como barrancos, banheiros e depósitos provisórios, serão devidamente demolidos e também removidos do terreno. O entulho do local será removido e os acessos cuidadosamente limpos e varridos. Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários e etc. serão limpos e lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de limpeza. Bom, agora eu estou aqui de volta para falar sobre as considerações finais. Primeiramente, temos que saber que qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ser aprovado pelo Pedro Casques, que é o nosso projetista. Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e as normas locais de Brasília. Na entrega da obra, tem que ver a verificação completa por parte da fiscalização das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas e etc.